Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre o que é ser maker. Apresentarei meu seminário intitulado Cultura Maker, o DIY da tecnologia. Eu me chamo Beatriz Fernandes, sou bolsista do PET Farmácia UFPR e esse vídeo faz parte do nosso projeto de apresentação de seminários individuais. PET é a sigla para Programa de Educação Tutorial, que é financiado pelo governo federal e visa a indissociabilidade da tríade: ensino, pesquisa e extensão. Será que é possível baixar um móvel pela internet? Por exemplo, uma luminária ou uma cadeira para estudar. Essa luminária foi impressa por uma impressora 3D e a cadeira por uma máquina de corte a laser. E sim, ambas baixadas via internet. Esses dois exemplos fazem lembrar de um termo que você já deve ter ouvido falar: do it yourself, que consiste em fazer com as próprias mãos diversos produtos ao invés de comprá-los pronto. A cultura maker é uma extensão do DIY, só que com um toque de tecnologia. Por exemplo, colocar um sensor de movimento em algum cômodo da casa e programar para que a luz acenda através de um Arduino. Sobre o Arduino, eu vou falar em breve. Também podemos construir robôs, imprimir parafusos, abridores de lata, entre outras coisas. Para entendermos um pouco melhor, o movimento tem base em alguns princípios: criatividade, sustentabilidade, colaboração e escalabilidade. A criatividade consiste em ter a ideia e dar vida a ela com as próprias mãos, colocar a mão na massa. Com a sustentabilidade, busca-se reciclar materiais que antes iriam para o lixo, mas que podem ser reutilizados para criar algo funcional. Lembra dos móveis citados no começo que foram baixados pela internet? Existem sites onde a comunidade anexa seus projetos que podem ser baixados e feitos em casa. São projetos estilo open source, ou seja, livre para quem quiser usar. E, dessa forma, cria-se uma rede colaborativa entre as pessoas. Escalabilidade diz respeito àquilo que pode ser recriado e disponibilizado para todos, gastando pouco. Para ficar um pouco mais fácil de entender, vou dar um exemplo. O criador original do objeto disponibiliza em um site dedicado a esse tipo de conteúdo. Logo, muitas pessoas vão poder baixar, fazer as adaptações que lhe são convenientes e colocar no mesmo site, atingindo mais pessoas. A história do movimento maker começa nos anos 50, com o início do DIY. Em 1974, temos a criação do primeiro microprocessador, que transformaria os computadores gigantes em máquinas menores, como a criação do Apple I, em 1976. Depois, em 2005, houve a criação da revista Make, que foi onde esse movimento foi batizado, e em 2006 aconteceu a primeira feira Maker, onde o movimento foi consolidado. Já em 2017, aconteceram muitas feiras ao redor do planeta, cerca de 221 em 45 países diferentes. E em 2018 foi quando aconteceu a primeira edição de uma Maker Fair no Brasil, no Rio de Janeiro. Saindo do histórico e entrando na parte prática, impressoras 3D, Arduinos, cortadoras a laser e muitas outras ferramentas são utilizadas nos projetos. As impressoras e as cortadoras a laser são comandadas por programas de computador, onde previamente a peça ou objeto a ser produzido já foram modelados nos softwares adequados. Como, por exemplo, na cortadora laser, os materiais gravados podem ser de metal, plástico ou madeira. E as impressoras possuem um carretel de fios de plástico que fazem o objeto ser impresso em camadas. Os Arduinos, de modo geral, possuem um microcontrolador. É por esse motivo que aquele feito em 1974 foi tão importante. Possuem também saídas e entradas. Os fios são conectados nas saídas e entradas na placa e também no LED, por exemplo. Pelo computador, programa-se o Arduino na linguagem adequada para que ele acenda o LED. Lembra lá no começo do vídeo, quando o título desse seminário acendeu? É basicamente daquela maneira que acontece. E se você não tiver como comprar todo esse maquinário para realizar os seus projetos, existem locais para isso. São os chamados Fab Labs, os laboratórios de fabricação, que são encontrados em diversos países, inclusive no Brasil.
Em Curitiba tem 2, um no Senai, do SIC, e o outro na Rua da Cidadania, no Cajuru. Normalmente eles têm um Open Day, um dia da semana para que as pessoas possam utilizar o espaço e todos os equipamentos de forma gratuita para construir os seus projetos. Além da tecnologia, esse movimento também beneficia outros campos da sociedade, impulsionando a inovação em empresas, serviços, projetos sociais e até em escolas. Mas como? A cultura valoriza a experimentação, o aprendizado mais significativo, estimulando jovens e crianças a desenvolverem competências como o trabalho em equipe, pensamento crítico, criatividade, curiosidade e interesse em desvendar possíveis soluções para os problemas cotidianos. É uma maneira de aprender fazendo de fato, colocando a mão na massa. Percebendo isso, as escolas que aderiram ao movimento Maker têm priorizado as atividades práticas e os projetos em laboratórios, que proporcionam uma experiência mais engajadora ao invés de somente a aula teórica. É notável o quanto a cultura maker tem se tornado essencial para o progresso do país, instigando o futuro interesse à criação de startups e também no sentido social, com todo o desenvolvimento pessoal adquirido. Existem algumas empresas e projetos que buscam ensinar nas escolas ou no próprio espaço físico os projetos maker, como a Microduino, que possui kits de componentes eletrônicos e visa a construção utilizando materiais reciclados. O Robótica Sustentável, que ensina as pessoas os seus projetos de forma consciente. E a Wood Robotics, que tem alguns kits impressos a laser em madeira de MDF para que seus alunos possam construir e aprender de forma divertida. Às vezes não nos damos conta de que vivemos na terceira revolução industrial, mas ela está acontecendo e a cultura maker faz parte disso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, aqui estão os meus contatos. Como referência, eu utilizei o site Flat Icon, que foi de onde eu tirei todos os ícones da apresentação, o site Convex, que foi por onde eu entendi melhor sobre a história e cultura maker nas escolas, e outras 2 matérias, uma do Sebrae e outra da redação aqui no guia. Também utilizei alguns vídeos, um é do Manual do Mundo, que explicou o que é o Arduino, e outros 2 sobre a cultura maker.